Salve, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio de Japan Popcast, sempre com primeiras damas, né? Mariama, tudo bem, Mariama? Oi, Harada, tudo bem, querido? Boa noite. Onde você está agora nesse momento? Em que lugar de São Paulo? Cara, eu estou fora, eu estou viajando, estou no interior de São Paulo, estou exatamente na cidade de Itapeva, aqui, próximo da divisa do Paraná, né? Então, internacionalmente aqui para o Japan Popcast. Uau! E estamos aqui com o Rodolfo Comasso também, meu amigo. Tudo bem, Rô? Beleza, Harada, tudo bem? Maravilha, então. Olha só, a gente tem dois convidados mais especiais, meus amigos de longa data. Marina Shoji e Carlos Rodrigues, obrigado pela presença aqui no Japan Podcast número 1. Tinha que ser com vocês, porque realmente vocês são pessoas que eu adoro de longa data. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Harada, Rodolfo, Mariama, obrigada pelo convite. Eu e Ed, a gente ficou honrado, né, em poder ser os primeiros convidados, mas a gente já está sentindo a responsabilidade também. Vamos ver aí o que a gente vai. Apesar de a gente se conhecer há tanto tempo, meu coração está batendo meio que forte aqui, É uma coisa que eu estava querendo fazer a mó cara. E você, Ed, você está bem, cara? Tô bem. Apesar de trabalhar no home office, né, não tá vivendo a correria do escritório, mas a gente tá vivendo isso de uma forma virtual. E vamos relembrar alguns momentos, né, de época de JBC, Made in Japan, mangás, né, a Mariama também tem todo um histórico de evento aí. Né? Conheço muita gente de backstage. O Komatsu eu conheço pouco, mas a gente já fez reunião junto. Olhando para ele agora, eu lembrei, né, sobre coisas tecnológicas, né? Depois a gente volta nesse assunto aí que eu tenho uma novidade também. É isso aí. Que maravilha. Mas sabe o que eu queria saber de início? Como foi a história do pequeno senhor Shoji aqui no Brasil? Como que ele chegou aqui? Foi nos anos 60, 50? Como foi? Ele chegou exatamente em 1960, ele veio com 18 anos. Ele costuma dizer que o sonho dele era ser cowboy, ele queria ir embora do Japão, porque ele fazia equitação lá, e aí ele tem uma coisa de contravenção, assim, né? Ele não queria. Parece que lá, se você não tivesse boas notas ou as melhores notas, você não ia para as melhores faculdades. Isso acontece ainda em alguns países, não sei se ainda no Japão é assim, mas enfim, naquela época era. E ele gostava de esporte, sempre foi um esportista. E aí, quando ele se deu conta, ele percebeu que ele não iria para as melhores faculdades, embora ele se sentisse mais esperto, inteligente que os amigos. Ele falou, eu não concordo com esse sistema, e aí eu vou para o Brasil. Assim, simples assim. Ele viu, na verdade, alguns folhetos, ele morava em Kobe, né, e os navios saíam de lá. Então, ele começou a ter contato com as informações, alguns folhetos, enfim. Aí ele falou, olha... Na pior das hipóteses, eu viro cowboy, para você ter ideia da noção que ele tinha. Ele falou, a única coisa que eu sabia é que tinha muito gado e tinha cavalo. Caramba! E foi assim, imagina, né? Com 18 anos, um moleque entra no navio e fala tchau, mãe, tchau, pai. E como que era a relação dos seus avós, assim? Poxa, imagina, um menino de 18 anos, vou pro Brasil. Pô, deve ter sido uma coisa muito difícil para eles, né? As culturas são bem diferentes, né? E ele, na verdade, meu pai é o 7º filho. Então já estava meio que, né? Se o terceiro se cria, imagina o 7º, né? Então vai lá, manda carta, mande notícias. Lógico. Boa sorte. Né? Boa sorte, né? Mas minha avó sofreu muito, porque todo caçula, né? Ele, na verdade, tem mais um, tem o 8º. Mas na época, assim, ainda era um dos mais novos. E ela, depois de muitos anos, admitiu que sofreu muito quando ele veio, né? Mas ela achou ótimo também, porque imagina, né? Toda vez eu fico pensando nisso, 1960, lógico, tiveram imigrantes antes, tudo bem, mas para ele, né? Para eles entenderem que ele ia pegar um navio depois de 70 dias, ia chegar em algum lugar, eles não pensavam que ele ia voltar, gente. Eu tenho quase certeza que minha avó não imaginou que ia ver meu pai de novo, né? E nem ele imaginou que ele ia voltar.
Então eu fico imaginando isso, né? Como é que foi, como é que é o coração de uma mãe ver um filho entrar no navio e não saber se vai vir de novo. Mas graças à tecnologia deu tudo certo, ele conseguiu voltar. As distâncias eram maiores, entre aspas, né? Uma viagem era 70 dias, carta era uma vez a cada, sei lá, 3 meses, né? Você imagina ficar 70 dias dentro de um navio praticamente sem direção, né? Você fala, tô indo pro Brasil, mas de repente, depois de 10 dias, fala, não, tô no meio do nada. Mas literalmente você tá no meio do nada, né? Porque você tá no meio do mar, não tem referência. É o sol, a lua. Eu sei, quero ir embora. Chama o táxi. Não quero mais. Chama o Uber, né? Que eu quero voltar. E aí tinha essa questão também de não falar nenhuma outra língua. Né? Não falava português, ele não falava inglês também. E eles paravam em vários países, tem as fotos deles, mas, 18 anos. Vida louca, acho que até o 5º dia ele estava achando o máximo dele. Quando ele chegou aqui, ele falou: nunca mais entro num barco, né? Eu não quero ver. Não, vou ficar por aqui, eu nunca porque mais para voltar são mais pai. 70 dias. Eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Não, mas essa era uma coisa que era diferente, né? Diferente do Harada, que passou só um mês no Japão, entendeu? Que era uma viagem de barco, né? Não, eu fiquei mais tempo. Não gostei da privada, eu quero voltar. Eu fiquei mais tempo. Eu não gostei, eu vou voltar. Obrigado. Tem mais tempo. Mas o bacana é que o Xoxô chegando aqui, ele meio que focou em desbravar o Brasil, né? Mas, nego, 70 dias no barco, eu chego aqui, eu faço dar certo, porque foi o que eu falei, eu não volto. Mas é isso, Mari, foi exatamente isso, eu vou fazer dar certo. E aí ele sempre conta essa história, que quando ele chegou no Porto de Santos, e assim, tinha aí uma questão de que existia uma promessa, quando chegou aqui a coisa era um pouco diferente. Isso aconteceu também com muitos imigrantes, acho que nem só os japoneses, isso acontecia com frequência. E aí o trabalho era fazer. Eu não queria falar trabalhar, mas já falei, tá, gente? Então vou continuar só. Como estivador. E aí o chefe perguntou: você carrega quantos quilos? Aí ele falou: fez uma conta, a mala deve ser 30, eu vou falar 15. Você fala português? Não. Ele falou: então você vai ganhar meio salário, porque aqui todo mundo carrega 30 quilos e fala português. Putz. E meio que foi assim. Aí ele falou: agora eu vou me virar nesse lugar aqui. Mas ele chegou... 30. Mas ele chegou junto, ele conheceu, tinha pessoas que ele conhecia da comunidade japonesa, como que é? Ele chegou, não conhecia ninguém, foi... Ele não conhecia ninguém, vieram alguns amigos, mas acho que cada um foi meio que para um canto, porque acho que era mais ou menos como empreiteira no Japão, né, Harada? Entendi. Você é contratado, cada um vai para um grupo, né? Tem ali um contrato específico e ficou sozinho mesmo. Mas a dúvida, ele assinou o contrato para ser cowboy lá ou ele... Eu acho que ele achou que ia dar para dar um jeito aqui. Eu vou fugir desses caras. Ele achou que ia casar com uma... ele fala que tinha uns filmes que passavam lá de faroeste. E aí sempre o cavaleiro casava com a filha do dono da fazenda. Ele tinha esse plano. Mas você sabe que uma daqueles... que eu fiz o vídeo no YouTube falando 5 coisas sobre mim, o Harada deu risada. Uma das coisas sobre mim que eu não falei é que eu queria casar quando era pequena, o meu sonho era casar com um japonês fazendeiro. Minha mãe falou isso para mim hoje. Ela falou: filha, muda para cá, para Itapeva, para você encontrar esse japonês fazendeiro. Eu juro por Deus, eu achei sensacional isso do seu pai. Mas se eu tivesse lá, olha aí. Próximo tema, procure esse japonês fazendeiro. Eu dava paquerada, eu paquerava, porque era meu objetivo. Isso e o Jiraiya. O Jiraiya eu realizei, depois assediei ele bem bonitinho no bastidor, ele morre de medo de mim até hoje. Aliás, vocês chegaram a conhecer o Jiraiya, né? A Mari eu sei que conheceu. O Ed Carlos também não estava nesse rolê do Takumi, do Tsutsui? Eu vi ele passando, nessa época eu já estava nas correrias, então, já não dá mais para ser tiete, né? Não consigo. Mas você estava no evento trabalhando também. Eu imaginei que você teria contato ali, até porque a editora estava sempre junto. Veio ele em algumas oportunidades, né? Eu pude ver os 3, até o Giban também, né? Putz, é engraçado que o Jiraiya não envelhece, né? Não, maravilhoso. Ele tá igual. Sim. Pô, o negócio era de 1900
30, o cara chegou aqui, meu, tá uma pessoa, velho. O pai do Jiraiya, né, que é o mestre dos ninjas hoje, né, ele tá vivo até hoje, né? É louco. Tem que E Manabu, queria ver o Manabu. O velho tá vivo até hoje. Cara ninja mesmo, então, meu. É, ninja de verdade. Ele é um ninja de verdade, vivo. Você tá de sacanagem. Eu fiz tanta coisa com esse Jiraiya, eu era apaixonada. Eu lembro que eu falava pro organizador, ele falou, Mari, você quer dar um abraço nele? Eu falei, meu Deus, eu posso, mas na cultura não é diferente, a gente ficar agarrando assim. Ele, não, eu peço para ele. Ela falou, pode abraçar, Mari. Aí eu dei um abraço, fiquei colado assim, soltei. No que eu tava soltando, eu agarrei ele de novo. Eu falei, você pede desculpa, mas eu não vou soltar, não. Era outro casamento na minha vida, era o Jiraiya. Mas eu acho que o maior impacto, para mim, foi o primeiro Anime Friends de 2003, quando veio o Kageyama, o Kushida, sabe? E qualquer outro. Não, veio mais um. Veio o Atari também, né? Veio o Kageyama, o Kushida, o Atari. E assim, foi a primeira vez, né? Quando a gente viu ao vivo ali. Vê os caras ao vivo, se aperta a mão, né? Conversa um pouco. É uma coisa meio... É diferente, assim, sabe? Mas depois, foi uma sequência, né? Você vai perdendo, principalmente quando você trabalha com produção, você vai meio que perdendo essa coisa assim, você começa a olhar o artista como ele faz parte da equipe naquele momento, só que ele é a grande estrela, né? Então você prepara o palco para ele. Então, mas daí foi ficando mais sensacional, porque daí a gente foi pegando intimidade, já começou a bater na bunda do outro, curtindo o Kuxa, Kuxa, como é que você tá? E aí, cagueta, não sei o quê. Eu girei lá do outro lado com medo de mim. Mas os outros eram tipo brother, eu já chegava, já sentava no colo. Sabe aqueles backstage mesmo de show do Brasil? Era assim, nossa. Mas vem cá, para quem não sabe, como eu, quem é Kageyama? Fala aí, Carlos. Hironobu Kageyama é o intérprete, né, o cantor das músicas temas de Dragon Ball, Changeman, né, e outros, né, Maskman, tem várias séries, Cavaleiro Zodíaco também. Mas era o mesmo cara que cantava tudo? Não é o mesmo cara. Por isso que eu tô falando esses temas, esses títulos que eu tô falando são alguns que ele cantou, alguns temas em meio dessa produção. Garou, né, que o pessoal deve ter assistido aí na Amazon. A música tema é do Jump Project, que o Kageyama é líder dessa banda. Né? Então você tem. Ele tá sempre em alguma produção de alguma forma, né? Entendi. O Jump Project é o mesmo projeto que o Ricardo Cruz, que é o único brasileiro que faz parte desse grupo do Japão. Né? Que Ricardo Cruz, nosso amigo querido, que nós estamos tentando falar com ele. Ricardo, me atende. Ed, manda um recado aí para o Ricardo. Eu falo com o Ricardo. O Ricardo fez uma música para o seu Shoji. Você tá brincando? Inspirada na história do seu Shoji. Chama Samurai Cowboy? Não, chama Yume, olha só. Chama Yume. Que bonito, meu. Bonita, linda. Aliás, Ricardo, de novo, eu sempre agradeço ele, ficou linda. A versão ficou, a música, a melodia também ficou maravilhosa. É o Ricardo e quem mais, Ed? Na verdade, é o Danger Sun, né? Que é o Danger Sun, né? É a banda. É o Ricardo, o Rodrigo e a Larissa Tassi. Larissa Tassi que cantou música tema dos Cavaleiros quando era pequena lá, quando era uma criança. Guerreiras Mágicas. E maravilhosa a versão. Cantou aquela famosa música tipo Trem da Alegria, né? Existe um cavaleiro. Olha, se deixar, vira sessão karaokê. Eu tô vendo a Mari ali, ó. Menina, empolgadíssimo, do karaokê o Harada, ele que agita tudo, depois todo mundo vai cantar. E também teve o Akira Kushida, né? O Akira Kushida, ele cantou basicamente quase todas as músicas do Jaspion, né? Uhum. Tem o Kushida, do Jiraiya também, o Kushida cantou basicamente quase todas as músicas que compõem a série, né? São várias músicas, né? Que compõem a abertura, desfecho, aí tem algumas de ação, e o Kushida cantou várias. Giban também ele fez. Então, esse primeiro show ele foi emblemático justamente porque eram os dois caras que cantou praticamente tudo que a gente viu na TV aberta. No final dos anos 80 e início de 90, de live action, de tokusatsu, né? Que é aquela imagina, devia ter os caras chorando ali, né? Não, querido. Os caras brigavam para pegar a garrafa de água que o cara jogou. Mesmo? Tinha um cara que pegou no palco, roubou a garrafa d'água, porque, né, conforme foi ficando mais popular, a gente foi afastando a galera do palco. Mas nos primeiros, a galera ficava colada no palco. Então, os meninos roubavam a garrafa, assim,
E ficava, a baba do coxina. Não, Os caras têm agora- noção, assim, cara. Nossa, Banda de rock americana. É como se tivesse sido os artistas de Hollywood. Eu fiquei enlouquecida. eu queria saber agora qual que foi a reação do pessoal, tipo, cara, porque acho que só no Brasil foi assim, não sei, como que, tipo, os caras olharam e falaram, que é isso, caraca? Meu amor, nós salvamos a carreira dessa Então, galera. Jiraiya já não estava os caras- fazendo nada há muito tempo. Ele eles já voltou a estão fazer pensando, sucesso cara, no Japão. Os Só caras pra voltaram a um fazer show, sucesso que no raios é Japão. isso? Como O que foi? Jiraiya era açougueiro no Japão. Verdade. Não, Tem mas cara do- pós ou antes? Não, depois, né? Depois ele não tá fazendo mais nada, virou um açougueiro, né? E o cara do Mariana, Jazz foi pode trabalhar numa parar. estação de trem. Ele vendia balas na estação de trem. Até Olha que ele. o pessoal do Brasil resgatou, entendeu? Não, mas é sério, cara. É o Harada que tá falando, hein? Não, tem É zoeira, hein, histórico, gente? É tem zoeira, histórico hein, de várias bandas que vieram pro Brasil e quando voltaram falando que fizeram turnê, aí acabavam fazendo turnê na América Latina, né? E falavam que tinha feito a turnê, ganhava destaque na mídia japonesa, né? Então, tipo, dava um buzz, assim. Mas o Kageyama, por exemplo, com a trupe do Jump Project, tá sempre envolvido em temas novos de desenho animado até hoje. Então, eles estão velhinhos, mas estão mandando bem até hoje. Não, a voz dos caras está no desenho que o personagem ia ser mascote agora nas Olimpíadas, do Goku. Né? A música tema do desenho dele é cantada por esses caras. Aliás, falando nisso, falando de Olimpíadas, que vai ser agora, né? Daqui um mês, por aí. Como que a relação das Olimpíadas, como isso afetou esse mercado de anime? Vocês esperavam alguma coisa diferente que está sendo agora, Marina e Ed? Nossa, a gente esperava tanta coisa, aí veio 2020, fez a gente deixar de esperar qualquer coisa, né? Não esperamos nada. Aí você começou a só viver um dia de cada vez, assim. A Mas a abertura gente, foi... sim, esperava. A gente tinha uma expectativa de que teria uma projeção maior, sim, para a cultura pop, para a cultura japonesa em geral, né? Que é o foco da JBC, mas para a cultura pop, com certeza. E aí fica tudo bem diferente, né? Agora o assunto é outro, né? Quando eu vi o primeiro-ministro de Mario Bros, eu falei, meu... Aquilo que foi é muito isso, legal. cara? Essa passagem de bastão Que foi animal. é isso? Foi maravilhosa. Foi um negócio surreal. Isso há 50 anos não ia acontecer nunca. Jamais. Não, é raro Nunca. tendo permitir que o personagem dela seja manipulado por outra empresa ou um órgão estatal, Um assim. órgão estatal, exatamente. E você sabe muito como difícil. você sabe como foi a reação do japonês com essa atitude do primeiro-ministro? Olha, eu não acho assim. O meu pai, por exemplo, não falou absolutamente nada de negativo para ele, não foi uma surpresa ruim, por exemplo. Agora, também ele está envolvido nesse mercado, então né, ele é suspeito para falar. Eu não sei exatamente lá no Japão como é que isso ficou. Mas já vi em alguns anos o Abe, né, que é não vou falar que ele é otaku aqui, mas ele gosta, né, de cultura pop, ou ele tem simpatia pela cultura pop. Então já vinha, essa conversa já vinha muito, desde o Cool Japan também, que vinha trazendo essa questão de que a cultura pop faz parte, né, da cultura, da tradição, né, japonesa, enfim, não é só esse lado mais sério, né? Old school. A cultura pop faz parte, efetivamente, da cultura japonesa, né? É herança da cultura japonesa também. Então, ele já vem conversando isso há algum tempo. Eu não sei, sempre que tem gente que não gosta, sempre tem, né? Sempre vai ter. Mas tudo ali, tudo o que o japonês faz, o japonês também não é muito de romper as coisas em revolução. A gente que trabalha, a gente que tem ascendência, obviamente, e trabalha, sabe que se aconteceu aquilo é porque foi muito planejado, foi muito conversado, foi aprovado, teve prós e contras, e fizeram a matriz de decisão. Teve espinha de peixe. Vai chegar lá. Mas eu acho que assim, a escolha foi mais na linha. Precisamos contar uma história mais universal. O que a gente tem de hoje que invade todos os cantos do mundo, né? São os games, os animes e os mangás. É isso que está acontecendo até hoje. É o que sustenta esse tripé magnífico aí que alimenta esse circuito. Então, assim, basicamente era o que estava lá. Era
o Mario, o Super Campeões apareceu. Então, todos esses personagens deram um pouquinho da sua palhinha, a Hello Kitty, todos. Então foi para mexer realmente, ó. Se você conhece um ou outro, você vai ser impactado de alguma forma. Mas acho que escolher o Mario foi algo surreal, né? Porque é dar status para o Mario de Mickey Mouse, né? É isso mesmo. Tanto que teve o lançamento esse ano, né, do Parque do Mario Bros, que é o parque mais sensacional do mundo. Eu não quero ir mais para Disney na minha vida, eu quero ir no Parque do Mario. Nossa, deve ser demais. Deve ser Eu também. Acho que daqui 2 anos eu tenho que voltar pro Japão. Eu já falei para Marina. Ô, Marina, eu também quero, tá? Eu também já falei para Marina Ed agora. Eu tô nessa fila. Eu já falei para mim mesmo, eu também quero ir. Mas, Harada, não, gente, a gente sente falta, assim, né, Harada? Você não tem? Eu sinto falta, às vezes, do cheiro do aeroporto. Eu tenho um negócio no Japão, é que eu falei, nossa, realmente, o sangue é daqui mesmo, porque às vezes eu chego no aeroporto eu falo, meu, cheguei. Fale por você, né? Porque quando eu vou para o aeroporto, eu vou no máximo até Foz do Iguaçu. Engraçadinho. Vamos para Rio de Janeiro. Vamos pro Rio. Não, olha, aquele cheirinho. Eu não estou falando aqui para. Não é para esbanjar, não, mas às vezes que eu vou é para trabalhar mesmo. São 7 dias, não dá tempo nem do fuso. Normalmente eu marco a viagem, eu saio daqui sexta para chegar lá domingo, porque as reuniões já começam segunda, e é o tempo do fuso. Quando eu era jovem, 2 dias dava. Agora, na terça que o olho já. Caramba. Eu começo a fazer assim, eu já começo a cutucar o Júlio e falo, não dá. E, enfim, mas são 3, 4 reuniões por dia. Mas posso falar uma coisa? Se não fosse a pandemia, a Olimpíadas de Tóquio iria ser... Eu tô falando que não aconteceu. Maravilhosa. Ia ser o negócio mais absurdo da face da Terra. Eu ia vender pack do pezinho no OnlyFans para pagar viagem, nem aí. Boa. Não imagina, eu vender sanduíche na porta de escola, pack do pezinho, revendedor Avon, que fala para mim que dá dinheiro, tá fazendo. Mas olha, o Akira, isso estava previsto no Akira, gente. Não ia dar certo. Agora... O nosso Tetsu foi o Covid, que chegou para destruir tudo. Eu tinha pensado nisso, é verdade. O Tetsu foi o Covid, saiu destruindo tudo e falou, não vai ter Olimpíada. Vai acabar tendo Olimpíada, mas um bom tempo depois, né? Mas eu acho sensacional esse papo voltar para a coisa da cultura pop, que a Mariana falou da força da cultura pop, né? Ela faz as pessoas se interessarem. Eu fui ter meu primeiro contato aí com o Japão, por questão da cultura pop, os primeiros animes que passaram, Candy Candy, que foi o primeiro anime que passou na TV aberta no Brasil, aí depois você vai procurar ali uma música, eu fui me interessar por Enka, acredito que não seja tão pop assim. Sensacional. Mas depois veio fugir do Kageyama. E esses artistas que a gente começou a falar, que depois trouxeram artistas que são atuais, tipo o Flow, o show do Flow, juro por Deus, ali que foi no Campo de Marte. Eu que fiz esses eventos de anime, a primeira vez que eu fui foi em 2000, que eu fui mesmo para ficar e tal. Fiquei de 2000 e fiquei até 2017. O show do Flow, eu juro por Deus, naquele Campo de Marte tinha mais gente assistindo que o show do Black Sabbath. Tinha muita gente. Eu estava em cima de palco, eu fiquei assustada. E foi uma banda que chegou que nem os caras não esperavam. Todas as bandas que vieram depois desses artistas, né, o Flow, o Oresca Band, outros artistas também de J-Rock, enfim, toda vez que eles chegavam aqui, eles ficavam não só espantados com a quantidade de pessoas, mas como as pessoas cantando as músicas em japonês. Ô, Mari, posso fazer uma pergunta? O Oresca Band já veio para o Brasil? Eu nem sabia. Oresca Band veio 3 vezes, minhas amigas queridas do coração cachaceira pra caramba. Essa banda é bem legal mesmo. Caramba. A gente pode, se o japonês de vocês estiver bacana, dá para chamar as meninas também aqui para participar no próximo podcast, por que não? Temos aqui artistas, pessoas maravilhosas abrindo esse podcast, que eu estou tão maravilhada com essa conversa, que está tão maravilhosa, estou muito feliz. Mas sabe que... Pode falar, cara. A única coisa que eu fico triste com todo esse movimento que teve aí, de 2000 até hoje, né, até antes da pandemia, é que o mercado não acompanhou a vinda desses artistas, né? Hoje a gente tem muita coisa no Spotify, mas naquela época não tinha facilidade. Então, tipo,
o cantor vinha, a banda vinha, e você não tinha um suporte do que ver, o que escutar mais dele, né? Como ir atrás então, da assim, ficava só realmente, era um momento único para quem conhecia antes, quem já sabia o que era, e fechava ali. Então você não teve uma evolução de mercado. Isso, para mim, é a única parte que eu acho triste de toda essa história, porque a gente só realmente amassageou vários egos, assim, como fã, né? A gente falou, porra, mas foi muito legal ver tudo isso acontecer, mas você não houve algo que ficou estabelecido, né, como um mercado que ia gerar outras coisas para o futuro, como aconteceu, sei lá, em França, né? Eu acho que até o pessoal aqui da América Latina, Argentina, está um pouquinho mais evoluído que nós, assim, nesse sentido. Então, a única coisa que eu fico triste, por outro lado, o K-pop destrói, né? Os caras têm uma cabeça muito, muito comercial. Mas se a gente for nesse esquema aí, de Carlos, você falou, fiquei pensando, teve um investimento somente na banda que fez, a gente estava falando antes da gente começar a gravar, dos filmes do Kenshin. Qual que é a banda que fez o... One Ok Rock. One Ok Rock, que eles fizeram shows anualmente, né? Eles fizeram acho que uns 5 shows aí no centro. Mas não era divulgado, cara. Era muito. Quem assistiu o primeiro foi pro segundo, foi pro terceiro, foi pro quinto, e eu não vi divulgação, tanto que não assisti nenhum. Exato. Eu fui num dos que foi lá no Cine Joy, ali na Liberdade. Que deve ter 1.000 pessoas, eu acho que deve caber ali, ou 700 pessoas. E assim, veio uma banda que tem um peso de Link Park hoje no mundo, né? Cara, que fecha um estádio. Se você pegar o show deles no YouTube, é muito surreal a quantidade de pessoas. E eles gravam nos Estados Unidos, estão muito famosos nos Estados Unidos. Putz, e Adi, eu te vejo falando com tanta paixão desse mundo, né, cara? E como você chegou na JBC? Me fala. A Marina pode falar bem também disso. Como foi? Você mandou currículo? Como que foi? Como foi o Edzinho lá? Eu acho que quero trabalhar na JBC. O currículo foi falado, né? Não foi muito escrito, não. Mas, assim, eu comecei... Na verdade, assim, eu até falo que eu não tive muita... Não existia uma ambição, eu quero entrar numa editora. As coisas foram acontecendo como deviam acontecer. Eu acho que é bem por aí. Então, eu sempre gostei de cultura pop japonesa, cultura tradicional japonesa, era leitor da Made Japan, então, assim, todas as edições da Made Japan que trataram do assunto, trataram de Ultraman, trataram do mercado de games, que é uma coisa que eu também gosto, eu gosto dos bastidores de produção, essas coisas me encantam, né, como as coisas são feitas, né, que tudo tem uma história, tudo tem um porquê, e com a JBC foi basicamente isso, teve história. Teve história. E tudo começou numa Bienal do Livro, que eu não queria ir, mas o meu amigo, o Pempas, o Renato Siqueira, instigou, vamos, vai ser legal, eu consegui ingressos, vamos aí, e eu acabei indo. E lá nessa Bienal, eu não lembro qual foi, se foi a de 96, eu não, quando eu lembro, assim, eu lembro 96, mas eu não vou falar qual foi, porque vai entregar a minha idade. 2012. Aí, assim, eu conheci, naquela época, a Naomi, a Luca, a Norie, e teve a Thelma, eu acho. Thelma? Não lembro esse nome. Tânia, mas eu acho que a Luca não estava ainda. Não, era a Tânia, A e aí a gente começou a conversar. E não tinha, só tinha Made Japan, algumas Made Japan, e livros, tinha bastante livros. E o que me chamou a atenção? Os dicionários da Noemi Reinata, que já de quem curtia anime e mangá, sabia que eram os melhores dicionários e os mais caros, né? Tinha a versão em português, que passava de R$100 naquela época, e o japonês português também, que era um capa verde e um capa vermelha, né? Tava meio rosadinho. Isso. E aí, na conversa lá, eu já tinha começado um site com um brother meu, o Kan, que era o mangax.com.br. O famoso Kan, o Kan que era da JBC ou não? Isso mesmo. Nossa, bem um pacote. A gente tinha o site do Mangá Explosion. E aí, na conversa que foi rolando, eu falei, olha, o pessoal da JBC vai trabalhar com mangá, você podia falar com eles, mais tarde vinha o Lúcio aqui, você podia trocar cartão, tá? Puta, eu não ia poder ficar, mas elas me entregaram o cartão, eu consegui falar com o Lúcio na semana seguinte, e aí eu comecei as minhas visitas semanais na JBC. Eu trabalhava no mercado têxtil, né? Tipo, tinha cargo de encarregado já, mas não
não era paixão, né? E aí eu cheguei a ser demitido de uma loja, e eu fui para uma outra, fiz um teste de uma semana, e uma semana eu virei encarregado lá também, só que aí teve uma tarde que eu pirei meu cabeção, falei, vou ligar para o JBC, eu liguei e falei com a Marina. Eu lembro até hoje que eu falei, Mari, então, tô te ligando, falamos de novidades, mas eu queria te falar uma coisa, eu acho que eu vou render muito mais aí do que aqui fora. Então, se pintar uma oportunidade que eu puder mostrar um pouco de trabalho dentro da JBC, tô dentro. Né? E ela falou, não, a gente está conversando aqui, eu e o Lúcio, já falamos de você e o Can e tal, então, assim que tiver, a gente vai conversar. Aí passou, acho que 15 dias, a gente se encontrou num evento, aí o Lúcio, o Júlio me chamou para conversar. Aí a gente bateu um papo, não seria uma reviravolta salarial, sabe? Tipo, mas, assim, seria uma mudança de hábito total, né? Então, eu ia sair de um formato de trabalho para um outro, eu ia viver um mundo de redação. E aí eu aceitei. Eu falei assim, não, tudo bem. Voltei para o meu antigo emprego lá, falei para o meu chefe, pedi demissão, ele dobrou meu salário para ficar. Eu falei, eu agradeço muito da consideração, mas eu vou mudar de área, eu vou mudar de ambiente de trabalho. Isso para mim é muito importante agora, né? Eu acho, tá gritando que eu tenho que ir. Ele falou, beleza, portas estão abertas e tal. E aí eu comecei na JBC, na redação, ao lado de Marcelo Del Greco, que eu via nos domingos à tarde, lá na Gibitec em Fio. E comecei trabalhando com ele, né? Depois fiquei um tempo sem ser parceiro dele, porque ele saiu para novo desafio. E hoje eu estou até hoje trabalhando com ele de novo na JBC. Em resumo, é basicamente isso, mas tem histórias aí, tem muita coisa que rolou. Tem a chegada do WCS, que tem a ver com a minha ida para o marketing, né? E a saída da redação para o comercial, depois do comercial para o marketing, tem uma passagem. Eu digo que eu passei praticamente em todos os departamentos da JBC. O que eu menos tive contato foi publicidade, mas não deixei de praticar o ofício de publicidade que você fez muitos anos, Harada, você, a Paty, naquela época, mesmo no marketing, porque a gente fez muito disso nos anos seguintes, né? Pera só um minutinho, Harada, Robson, deixa eu falar uma coisa que o Ed Carlos falou, Marina fala disso também, vocês têm que falar disso, porque foi, assim, um marco total, uma revolução dentro dos eventos, porque os primeiros eventos que eu fazia, os eventos lá atrás de cultura pop japonesa, a gente tinha uma estrutura muito simples, que era uma televisão que passava desenho e a gente vestido de cosplay, e quem ganhasse o concurso ganhava ali as parcerias, a JBC sempre ajudou, outras marcas, tipo, era um pacotinho de mangá, era uma revista, era uma camiseta, e daí surgiu o WCS, que foi o primeiro evento que levou os vencedores para competir no Japão. A galera enlouqueceu. Isso virou o sonho das pessoas. E depois disso, os eventos de anime, de cultura pop, revolucionaram totalmente, tentando alcançar o que eles fizeram. Aumentou o número de pessoas que participavam, aumentou o número de participantes dos eventos, o número de pessoas que faziam cosplay, a qualidade do cosplay, a premiação do cosplay. Virou uma atividade profissional. Tem gente que hoje, e saiu agora um programa novo na internet, que é exatamente uma fábrica de cosplays, nesse sistema de reality shows, que tem base total no que eles fizeram em ação de marketing. Meu, por favor, fala disso pra gente. Para complementar, só eu acho que o Ed, ele falou que ele passou em todas as áreas, eu acho que foi a grande escola dele, e é importante, eu sempre acreditei nisso, que era importante passar por várias áreas. A melhor forma de você conhecer, acho que uma empresa, é conhecendo todos os departamentos, e eu acho que ele teve até esse privilégio, né? Às vezes ele fica, eu passei por várias áreas como se fosse uma coisa ruim, mas eu acho que foi talvez a melhor coisa que pôde acontecer para você, porque é uma visão geral, né? Você tem uma visão de como as coisas funcionam, né? Você consegue efetivamente se colocar no lugar do outro e falar, tá, porque às vezes fica na tua área e fala,
custava, Harada, você vender só a quarta capa? Pô. E aí você vai lá vender e fala, não é assim tão simples, né? São momentos da vida que você tem que fazer algumas escolhas, né? Depois de quase 2 anos de Henshin, trabalhando na redação, as editorias teve que fazer escolha, né? Porque os mangás chegaram e a gente tinha que fazer escolha, basicamente. E aí calhou com 2008, Mari? Não, é um pouquinho antes. WCS? Né? Não, a primeira crise no Japão que teve... Foi. Antes, porque antes do WCS que a gente teve. Acho que 98. Não, 98 não estava. Não, 2008. Mas teve primeiro grande crash. A Henshin ia fechar porque a gente ia focar nos mangás. E o Japão começou a forçar a barra para... Aqui as revistas de mangá, que falavam de anime e mangá aqui, trabalhavam muito com scans da New Type. Mas eu acho que as revistas antes. As revistas da Henshin... Foi bem antes. Já foi 2004. Exato, mas por isso que eu fui acabei indo para outra área. E aí eu lembro até hoje também o Júlio chegar e falar, olha, eu sei que pode parecer um passo para trás, mas para 2 para frente no futuro. Eu nem estava ainda almejando marketing na época, né, Mari? Tipo, o marketing veio bem depois de várias conversas. Mas quando você mudou, você já veio trabalhar comigo, né? Você sai da redação e vem para a área comercial já para a gente começar a trabalhar junto ali. E aí o marketing veio depois, assim. Mas é muito difícil separar essa questão de comercial e marketing também, né? No fim das contas, a gente estava ali meio que fazendo tudo junto, né? Sim. E aí o WCS veio, na época a gente tinha... Eu não me esqueço, você chegou a conhecer o Igor, Harada? Igor Sim, trabalhou no marketing também. Lembro dele, sim. O Igor, eu lembro que ele começou como estagiário. Imagina, recrutamento, hein, Rodolfo? Eu escrevi, ele mandou currículo, aí eu liguei para ele de volta, falei, legal, né? Ele falava japonês, acho que era Ikkyo, não lembro, eu sei que ele falava muito bem. Interessante, tinha feito marketing e tal. Aí eu liguei, eu ouvi ele gritando, falando para a mãe dele, mãe, agora eu não posso, fala para ligar depois. Eu falei... tipo... Nossa, velho, que queima-filme. Era muito terrível, mas trabalhou com a gente durante muitos anos. Ele e o Ed tinham uma parceria muito sólida. O Igor ficou no Japão um tempo também e trabalhou lá na sede no Japão, em Tóquio. E aí eles começaram a conversar essas coisas e eu nem sabia. Eles ficavam conversando isso paralelamente, Mari. Essa história de WCS, não sei o quê, até que um dia os dois sentaram e falaram, a gente tem uma coisa para te contar. Tem um concurso? E aí? E vai dizer, legal, mas como é que paga essa conta? Como é que fecha esse negócio? A gente vai fazendo, é importante e tal. Mas assim, mais do que a questão do dinheiro, né, a maneira como eles venderam, e foi isso que eu comprei, é exatamente o que você falou, era mais uma maneira de divulgar a cultura japonesa, uma faceta da cultura pop que as pessoas não conheciam e que tem uma importância. O Ed teve a oportunidade de ver o WCS no Japão, eu fui também em um, ao que eu fui eles não ganharam. O que você foi eles ganharam, né, Ed? Eu também não. Também não. Mas, assim, a importância que tem, o que a gente fazia aqui não era nem um terço. Né? O negócio era assim, era a TV Aichi, transmitindo ao vivo em Nagoya. O negócio, a parada, né, Ed? Era aquela avenida lá toda. Nagoya. E Nagoya, é um negócio. Eu lembro que vinha um cara da TV Aichi aí, vinha todos os anos. Eu lembro, o cara é simpático pra caramba. Nos primeiros anos eles vinham fiscalizar. Sim. Como eram os eventos. Então a gente sabia a responsabilidade que tinha, né? E era a realização do sonho do Ed, eu acho que do Igor, nesse sentido de trazer mais algo relacionado à cultura, mas acho que tinha muito do Ed também, de querer ver isso acontecer, porque ele sempre gostou muito dessa parte da cultura, né, Ed? A conversa com o Igor era muito... A gente trazia muito... Os artistas estavam vindo para o Brasil e fazendo história aqui no Brasil. A gente começou a falar como seria o brasileiro indo para lá. Então, a gente falou até de concurso de mangá, né? Mandar
o cara que desenha mangá aqui, faz um mangá, e ir para lá. Que o Silent Mangá hoje faz muito bem. Eu ia falar Silent Hill é o nome do jogo. O Silent Mangá. E na época a gente viu o WCS como uma oportunidade de levar os brasileiros para tentar fazer história no Japão. E o mais legal, né? Em cima da história japonesa, das histórias japonesas, né? Os brasileiros em cima da história japonesa indo fazer história no Japão. Essa aqui seria a ideia. O Igor foi lá para o Japão, ele foi transferido, né? Ele foi para a JBC do Japão por um tempo e começou a conversar com eles lá. E um dia ele falou: ó, dá para rolar, fechou, a gente tem que conversar e alinhar as coisas, né? E aí, outro objetivo era chamar atenção para os mangás. Eu sei que até já tinha 6 anos de mangás, mas ainda a gente sentia que dava para ir além, né? Dava para chamar mais atenção das produções dos mangás, né? Então o WCS também veio com essa função. É uma ferramenta, né, de divulgação também. Mas vocês ajudaram todo o mercado, porque a Mônica e o Maurício, que foram os primeiros a ganhar, né, que participaram, foram a primeira dupla que vocês enviaram, ganharam o concurso. O Maurício hoje faz parte... ele é uma drag muito famosa aqui no Brasil, tá fazendo sucesso nos Estados Unidos, tem esse trabalho super bacana de cosplay, e o Yoga de Toalha, que depois foi com aquele robôzão que ganhou também, ele estava ativo na criação da estrutura. Eu nunca mais esqueço desse robô aí, meu. Para mim foi um das coisas mais legais que eu já vi. E ele estava envolvido até hoje na Load, em toda a parte artística. Eles fizeram toda uma pesquisa junto com ele. Em 1948, qual era o nome dele, do rapaz que fazia isso com a gente? Era o... Ed Carlos, me ajuda a lembrar. O Rei Voltou. Qual é que era o nome dele? 1948? O ano que a gente nasceu, que começou isso. Era uma outra pessoa, o cara que ainda está ativo, mas que não tinha as mesmas oportunidades. E o não, Von Victor. Von Victor, obrigada. Era o Von Victor que fazia essa parte. Eram poucas as pessoas. Não, Von Victor foi... Há 30 anos, ele fez consultoria para SBT, fez consultoria para Loading, tudo dentro dessa temática. E foi graças a esses concursos que aconteceram que foram validando esse esforço dos meninos. É um novo mercado. A Loading é muito reflexo disso, né? Esse canal que a gente teve agora é muito reflexo desse trabalho que vocês fizeram ali, de formiguinha, há 5 anos atrás. Começou, não vou falar muito tempo, não vou falar, Marina, quanto tempo que está esse trabalho. Meu, e só dando uma... aqui tanto... E só dando uma outra visão... A minha vacina é essa semana, eu já entrego aqui, ó. Já tomei. Você foi? Já tomei. Me adiantou, hein? Amanhã eu vou. Já tomei, né? Mas é que eu tenho pressão alta, porque o meu era para tomar bem... Você tomou na xepa, né? Exato. Mas dando uma outra visão, quando eu entrei na JBC, era a revista Made in Japan só, né? E tinha os livros também. Sim. E, nossa, minha mãe adorou, porque minha mãe falou, meu filho trabalha na revista Made in Japan, né? Pô, era um orgulho para ela, né? E para mim também. Para muita gente. Pô, era demais, né? Era demais. De lá, deixei de ser o cantor da noite para ser um cara que vendia anúncios na revista Made in Japan, sabe? Com carteira assinada. Eu lembro de você chegando para trabalhar. Todo com aquela sopa de mano, né? Eu jogava a chave da janela, né? É verdade, na rua Calixto da Mota. E para mim, o Rodolfo pode falar isso também, nós somos os japoneses mais roots, assim, aquele de Kaikan, de Undokai, só dessa época ainda, né? Então, e eu não sabia que existia esse mundo de mangá. Para mim, mangá era o Doraemon desse tamanho que vinha do Japão, que eu via na casa do meu tio, sabe? Não sabia que existia esse mercado. Aí eu entrei no Made Japan e fui num evento pela editora. Para mim foi um negócio muito marcante, que era um verão de janeiro, eu lembro até hoje, no prédio da Gazeta. Sim, foi um dos primeiros, né? O primeiro AnimeCon. Não era o primeiro AnimeCon. Não lembro. Foi lá no IMB, né, Ed? Não, E a gente participou, não o evento, o que a gente participou, não o evento. O primeiro evento não, lembro que a gente fez. Não, mas a gente participou dos da Gazeta, quer dizer, eu não estava, mas então,
Foi esse, Não, foi a esse da segunda Gazeta Gazeta. a gente fez, que era Akira, da Bandeirantes, a gente tinha Não um foi stand antes disso, assim. Marina. Foi antes disso. Mangacon, Antes daquele. a gente participou do Mangacon. Mangacon, da Bradesco. Gazeta? Não, aí na Liberdade. Mangacon, a gente participou, acho que de uns 2, eu acho. Participou, mas eu acho que esse daí da Gazeta foi aquele Animecon, que a gente eram os tapumes pretos, né? Que a gente tinha. Aí, quando eu vi aquele. Entrei lá e vi aquela galera, eu desacreditei. Falei, mentira que existe isso. Ih, travou. Tão quente. Ele ficou tão feliz que travou. Travou. Repete de novo. Foi tão. Ele foi emocionado. Então, aí tava tão calor, que eu falei, meu, caramba, essa galera fantasiada aí, né? Não sei o que lá, tal. Aí, beleza. Aí chegou um gordinho, velho. Não tô mentindo. Ele tava de roxo, assim, a cara toda roxa. Com sobretudo assim, ó. Falei, que é isso? Esse cara vai morrer. Aí eu fiquei, vou ficar olhando para esse cara. De repente, meu, ele começou a desbotar, assim, ó. Aí o sobretudo dele começou a ficar roxo, assim, ó. E o cara suava, o gordinho suava. Falei, meu, vou conversar com esse cara, velho. Você não tá com calor, não? Falei pra ele. Falei, não, esse meu personagem, ele é assim mesmo, não sei o que lá. Mas pra mim isso foi marcante, porque falei, meu, que mundo que é esse, cara, que eu tô? E depois que eu fui entender a loucura positiva dessa galera aí, meu. Que é muito legal. Eu fazendo um parênteses aí também, eu acho que a nossa geração, eu acho, né, ele teve um gap pop cultural com o Japão, né, a gente parou vamos falar assim, no Checkers e voltou só depois de muito tempo depois, né, porque, por exemplo, a questão de mangá, na verdade, a gente tinha, pelo Gakko, a gente tinha acesso aos mangás do Japão. Mas era muito fora da nossa realidade, vamos falar assim, brasileira, que era muita influência americana, né? Que a gente vem aí DC, Marvel, graphic novels e por aí. Eu, por exemplo, conheci o Akira por conta da Globo, né? Da Globo, né, quando ela trouxe em 93, eu acho, né, que foi a primeira vez que eles trouxeram. E o mangá em si, aí é uma questão, né? Porque eu cresci lendo Marvel e DC, então, puxa, o mangá não era colorido, tanto é que a Globo teve que colorir o Akira para poder, né, a Globo, entende-se, perdão, né, a Globo no Brasil trouxe a versão americana na versão original, né. Colorida. Então, isso que eu falo que é o gap, né, que aí é a minha pergunta também, curiosidade, porque quando veio, tipo, a gente passou ficou como se fosse em coma, né, e veio essa questão de cosplay e tal, que pra gente, né, como até o Harada falou, era meio esquisito, porque não fazia parte da nossa geração, né, e do nosso costume. Então isso eu queria saber de vocês aí, como que foi isso? Porque quanto tempo maturou? Porque o primeiro, sei lá, foram 3 pessoas, tô brincando, tá? Mas assim, o primeiro foram 3 pessoas, o segundo 5, entendeu? Como que foi essa evolução? Como foi esse mercado? Eu acho que as histórias meio que elas continuam. Acho que tudo foi fomentado pelo mercado de mangás primeiro, pelo menos na nossa história, né, Ed? Quer dizer, a gente precisou começar isso em 2000 para 2001, trazer isso de volta, essa questão, esse acesso a esse conteúdo pop, que já resgatava, na verdade, uma geração que já que teve acesso nos animes, enfim, aquela época da Manchete, que ela, né, é o Marcelo. Inclusive, a gente teve acesso a isso, começou a lançar mangá por conta também da Mediapan, de algumas capas de cultura pop, como o Ed comentou, que a gente lançou, a gente via que a performance era diferente, e de alguma maneira o Lúcio começou a monitorar esse mercado, por isso que eu acho que é um link com a história do Ed, de achar interessante, o Lúcio também o Lúcio era gerente de circulação na época, já ficar também de olho no que o Ed queria contar, porque ele também já estava pesquisando. E aí veio o Marcelo apresentar um projeto de Ultraman, e o Marcelo tinha editado a Herói, que também era uma revista nessa época muito, enfim, famosa, até por conta do que trazia os cavaleiros na capa, enfim. E aí o Marcelo viu uma oportunidade, por a gente ter a redação no Japão, de ter uma revista super diferente e que traria coisas que ninguém trouxe, e de verdade trouxe, né? Aí o Ed vai poder falar melhor do que eu.
Então, a gente fez uma revista antes dos mangás, chamava Henshin, que é essa eu tenho. Que é uma revista que foi, né, a gente lançou em 2000, uma revista especializada em cultura pop japonesa com redação no Japão. Akira, cara. Essa que estava nesse evento que você falou. Maravilhosa, o evento veio abaixo. E aí... Renata Sayuri. Renata Sayuri. Renata Sayuri, né? Conhecido meu, muito, a gente chegou a fazer alguns trabalhos com ela, né? Mas acho que isso deu toda essa base para que outras coisas crescessem, Rodolfo. E aí vieram os mangás, um pouquinho depois, em 2001, a gente completa, inclusive, 20 anos esse ano, lançando mangás no Brasil. E aí uma coisa veio trazendo a outra. A questão dos eventos que a gente participava com estandes também ajudou muito a gente entender essa necessidade, da mesma maneira que você está falando, Harada, para o Ed talvez não fosse novidade, mas eu não vim dessa... Eu sou também, como você falou, Rodolfo, eu também sou da turma, ainda menos, né? Porque ainda sou mestiça, ainda vocês não deixavam nem eu entrar nessas coisas dos gatos. Que mentira, velho. Fazia ingimê comigo. Mestiço eu tinha ingimê, assim. Aí eu não podia nem acessar essas coisas aí. Não era nem permitido. Então, para mim, divulgando a cultura, comecei a ter acesso, mas quando eles trouxeram, o Marcelo veio com essa oportunidade, foi tudo uma novidade também. Eu acabei conhecendo muito, aprendendo muito com o Ed, e enfim, que falava, a gente vai fazer um evento, tem que levar uma atração para o evento. Eu falava, que atração? Esse daí da Gazeta a gente não levou, mas, por exemplo, no evento que foi na Embi Morumbi, não sei se você lembra, Mari, que foi, acho que também, um dos primeiros animecons que cresceram mesmo, que a gente fez o primeiro stand montado, porque até então era mesinha mesmo. E aí a gente fez o primeiro stand octanório, imagina, chiquésimo, assim, tinha, sei lá, 15 metros quadrados. Eu estou falando porque os outros tinham 100, mas esse a gente tinha 12, 3x4, eu lembro que a gente fez. E o Ed estava na área comercial, ainda nessa parte, e ele falava, não adianta só vender, tem que ter uma atração. E eu falava, gente, o que é atração, meu Deus? Aí a Naomi, eu acho que você falou para a Naomi, né, Ed? Tem umas máquinas de dança lá no Brás que estão fazendo sucesso. Pumping. E aí, e como é que eu faço isso? Liga lá não, me liga lá e pede. E ela conseguiu, a gente falou, vamos levar uma pump para o evento. Eu lembro disso. Ideia, gente, o que era pump. E a gente levou uma pump. E aquilo, foi assim, um arraso, né? Já começou, acho que a gente já começou com essa ligação em atração de evento aí, né, Ed? Acho que a história começa aí. Começa aí, sim. E aí começa a ouvir, e eu falei, quem vai dançar nisso? Aí o moço falou, olha, eu tenho uns meninos que vão lá na minha loja, se quiser, você paga um dinheirinho, eles vêm aqui dançar. Eu falei, eu quero, porque eu não sei nem ligar esse negócio. No Afanásio? Era lá, eu não lembro de que loja, era uma loja do Brás, era um coreano muito querido, que nem era... Gente, foi uma coisa... Eu estou falando aqui de 2002, eu acho. É ontem. Coisa pouca. Ontem. 2002. E aí eu lembro que ele chamou lá, só que aí um dia esses dois meninos faltaram. E aí tinha um que ficava passando de cosplay assim de Dragon Ball e vivia dançando. E ele falou, não, eu sei, pode deixar que eu venho com os cosplays diferentes e ligo aqui para vocês, mas eu faço de graça, só não precisa cobrar para eu dançar. Era o Perninha, então, né? Que tá tudo bem. Não, era o Perninha. E o Perninha... Perninha, meu povo! Perninha, Adriano. Perninha famoso da Pump, famosíssimo da Pump. Então, foi ele que começou a cuidar da nossa Pump, e ele falou, vamos fazer um concurso? Porque esse negócio de só dançar não dá. Vamos fazer campeonato? E a gente vê tudo na hora. A Érica trouxe uma caixa de som da casa dela. Lembra que a Érica cantava o Harada? E um microfone, porque a Conrad tinha um microfone e um videoaula. E eles estavam falando, e o Miyazawa, Pablo, ficava falando lá. Eu falei, ele está estragando o nosso som. Daí a Érica trouxe lá uma caixinha de som, um microfone, e a gente falava mais alto que eles. Daí a gente começou a fazer um concurso de cosplay, ou de cosplay não, de pump, e enfim. E aí, daí, a gente meio que pegou gosto por essa coisa de trazer um entretenimento e de ver que as pessoas gostavam disso. Aí, daí, só cresceu. Aí, de pump, virou um stand só de pump, e tinha vídeos que o Ed trazia, aquele Shaolin Soccer que tinha no nosso stand. A questão dos dubladores, que foi uma sacada muito legal do Ed, do Marcelo, de levar para o stand os dubladores. Se eu não me engano, vocês foram os primeiros a dar plaquinha em evento? Sim. Foi. A gente já investiu no WhatsApp. Antes
Era plaquinha da JBC, tá bom para você? Tinha plaquinha, porque a gente via, e a gente começou a conhecer, então, o público, pô, eles ficam, todo lugar que a gente vê, eles têm uma plaquinha, escreveu, oi, tudo bem, beija eu, era uma coisa assim. Plaquinha era top, vinha com Aí, luzinha, o que a gente canetinha, pode, aqui, ó. Que a gente sacada, pode hein, dar de brinde. Aí o Guga, lembra, Ed? O Guga, que era o cara que trabalhava na gráfica, falou, eu produzo para vocês, a gente põe uns pauzinhos, a gente cola e já vem assim com o logo da JBC. Legal. Aí comprava não sei quantos mangás, ganhava uma plaquinha. E aí era aquela plaquinha da JBC por todo lugar. Então a gente foi conhecendo muito o público também, entendendo as necessidades, né? E aí os cosplays já faziam parte de tudo isso, a gente via, né? As pessoas tinham esses daí, tinham os de toalha, né? De Love Hina, que era o cosplay, que via com uma toalha. Tinha um amigo meu também que é de É banheiro. uma capa muito emblemática, necessária. Dubladores também a gente trouxe bastante. Dubladores, foi muito legal essa. E eu acho que veio tudo da Henshin. Foram assuntos que foram saindo, né? No começo, o Henshin era tudo. O Henshin era a nossa Vogue. A gente conseguiu fazer até stand com temática de Utada Hikaru, quando saiu o CD da Utada Hikaru. O único CD lançado no Brasil. A gente tem um stand com pôsteres e tudo isso. Então, acho que o link todo foi a Henshin. Assim, né? A gente pode resumir isso. Inclusive, sim, o Ed está com um projeto lindo de trazer as matérias compiladas da Henshin, fazer um grande livro com assuntos que foram abordados na Henshin. Quantas edições? 30? São 38. 38 edições. Inclusive, entrevistas com atores que ninguém nunca entrevistou. São 8 especiais. Fora isso, mais 8 especiais. Tem entrevista com caras que, tipo, a última entrevista foi dada na Henshin antes de falecer. Por exemplo, o ator do Spectreman, por exemplo. Porra, esse cara ele morreu? Ele morreu, não é mais vivo. Cara, esse Dr. Gore matou o cara. Certeza. Agora ele ia conseguir, né? Mas você está vendo, Robson, tudo surgiu da Henshin, porque as primeiras revistas também que eu fui estudar a cultura pop era a Henshin. Esse uma coisa levou que você falou também, de Carlos está desde a fundação. De Carlos, depois do WCS, ele virou o cara mais gatinho de evento, mas não tinha uma que não queria sair com ele. Sério? Aí as pessoas vinham com ele e falavam, mas você conhece ele? Eu falei, meu amigo. Mas posso falar uma paradinha? O ápice desse podcast é o seguinte, eu presenciei, Marina também é de Carlos, desse mundo todo. Foi o jogo, você não sabe, foi o jogo JBC versus Conrad. Pô, esse jogo foi animal. Um jogo de futebol. JBC versus Conrad. Você não tem noção o que foi aquilo. Não. A gente chegou. Quem que era time? Eu joguei. Eu era o craque do time. A gente comentou, mas foi um jogo tenso. A gente comentou com o Sidão. A Conrad saiu na frente com vários gols, a gente desesperado. Aí começa a brigar o time inteiro. A gente só tinha goleiro, né? O Lúcio jogava bem pra caramba, mas é individualista. O Marcelo jogava bem pra caramba, individualista. Ou vocês começam a jogar como um time, ou vai perder. Não, mas põe essa celebridade aí. A gente tem Marcelo Del Greco, tem Ed Carlos, tem Harada, tem Pablo Miyazawa jogando futebol, nunca imaginei. Mas eu vou contar os Sidney bastidores. Guzman, o Cássio era o goleiro. O Cássio era o goleiro da Conrad. Vou contar os eu bastidores. estava atrás do Cássio gritando. A Marina é fogo, cara. A Marina é fogo, que a gente marcou esse contra aí. Vai todo mundo, pô, vai ter o contra. A Marina, que ela falou que ela fez, eu vou fazer um uniforme para vocês. Falei, uniforme, meu! E ela fez uma flâmula. Aí, quando a gente chegou lá no campo, lá de Society, lá da Vergueiro, né? Quando a gente chegou uniformizado, velho. Os caras com a flâmula. E os caras com aquela camiseta de trabalho ainda para jogar, sabe? Os caras olharam pra gente assim, ó. As camisetas que dava pra gente distribuir revista em evento. Gente, eu não brinco em serviço, tá? Uma briga. Mas aí, bom, olha porque a gente perdeu aquele jogo. Não perdeu. Começou. Não, empatou o jogo. Mas olha porque a gente começou o jogo perdendo. Terminou empatado. E aí fizemos o gol, os caras finalizaram o jogo. Sabe o que é? A gente não tinha goleiro, cara. Você lembra disso, né? Aí eu falei, quem que vai catar no gol? Aí tinha o gordinho. Aí tem o gordinho. Aí tinha o gordinho lá. Ele, até hoje. A gente tá precisando de goleiro. Vai você. Eu falei, por que eu? Gordinho. Até eu tomei teve uma hora que eu troquei com ele, eu tomei um gol também.
Pois é, meu. É. Aí o Luiz Felipe, lembra dele, Luiz Felipe? Lembro, pequenininho. Meu, ele tava tão nervoso, que, meu, ele colocava a mão na bola direto, lembra? Ele fez 2 pênaltis, porque ele chegava, a bola ia, aí ele colocava a mão na bola, era pênalti pro outro lado, cara. A gente, não, Luiz Felipe! Não, ficou todo mundo nervoso, levaram muito a sério. E aí foi bom ter parado no empate, sabe? Ficou lendário, ficou no empate. É, lógico. Eu acho que se qualquer outro time, um dos dois lados ganhasse, ia terminar numa tragédia, porque o Cid Guzman, ele gritava, Marcelo! Eu lembro. Mano, os caras vão se matar por causa de um jogo, mano. E a, Ai, gente, gente, e a gente tinha um cara no nosso time que ele era o mais fortinho, o Goma. Como que é o nome dele mesmo? Edson. Edson. E o cara era um negócio, velho. O Pegaram cara ele pra valer. Mas o cara dava umas porradas, meu. Mas pegaram ele, né? Pegaram ele também. Também, ele ficou com bateram no músculo dele lá, ele foi pro médico, não sei quantas semanas longe da gente. Aí, foi assim, não. Aí a gente ficou sabendo que ele quase perdeu a perna, porque o negócio... louco! Que é isso? Foi tenso esse jogo. Foi, meu. Você tem alguma coisa? Eu tenho uma foto desse jogo. Eu tenho que procurar em arquivo. Cara, eu não tenho nenhuma, não é? A gente não tinha celular assim com câmera. Naquela época não era assim, não. Dava pra fazer as coisas, ninguém sabia. Meu, se tivesse vídeo desse jogo... Filha, porque olha, na gente ali... marca um próximo aí, sei lá, marca um revival, chama os caras. Eu acho que a gente devia fazer a revenge. Aproveitar que o fazer uma live com a revanche. Masters, né? Exatamente. Pós-vacina, todo mundo churrascão da Conrad versus JBC. Meu, foi um negócio. Tinha que voltar He-Man, Ed. A gente podia fazer o Master do Universo. Master do Universo. Cara, põe live isso aí. Eu vou assistir. Pode pôr. Vem cá, e eu tô vendo aqui atrás de você, Ed. Meu, o Jaspion. Me fala aí desse mangá. Ô, Harada, mas só para completar o que a Marina falou e o Komatsu falou do período desse período claro. Em paralelo. Eu acho que é uma coisa bem interessante que acontece nos dias de hoje. Hoje a gente fala muito em bolha, né? Da sua bolha da internet, né? Então, o que eu vejo não é mais ou menos o que a Mariana vê, ou a que a Marina vê, ou que o Komatsu vê, ou o que você vê. Às vezes é diferente de algumas coisas, e às vezes você vê a sua verdade na sua bolha o tempo todo. É algo parecido naquela época, porque assim, em paralelo que você estava vivendo uma coisa mais ocidental, porque vocês estavam se desgarrando da cobrança da família, das tradições com vocês, muitos brasileiros estavam se apaixonando pela cultura japonesa, e eu me incluo nessa, porque a gente estava sendo bombardeado com live action, que vocês enxergavam isso como, putz, as séries toscas do Japão que vem aí, que é engraçado e tal. Fica sendo xingado de Jaspion. Eu entendo. Mas aí, assim, os ocidentais, a gente estava adorando ver aquilo na TV, né? Então, assim, depois que vem o boom dos animes, né? Então, você vem num período assim que a gente queria mais daquela cultura que estava vindo, mas a gente tinha uma barreira muito forte, né? Os próprios japoneses não entendiam os brasileiros que queriam ver aquilo. Então, assim, quando a gente ia para a Liberdade, era difícil comprar as coisas, além de ser caro, mas quando você tinha e queria comprar, era muito difícil, porque eles falavam, não vou te vender, você não fala a tua língua, você não sabe ler japonês, por que você quer isso aqui, sabe? E as coisas foram indo. Com o boom dos animes, quando o Cavaleiro Zodíaco, o Pokémon entra e o Ultraman volta para a tela brasileira, as coisas mudam completamente, dá um boom, assim, gigantesco. E aí, logo em 2001, os mangá voltam. Aí, por que eu falo que voltam? Porque nos anos 90, a gente teve poucos mangás, mas foi lançado algumas coisas pela Abril, e um pouco antes, a Ebal lançou algumas coisas, eu sei que eram piratas e tal, mas chegou a lançar algumas coisas, né? E o próprio Akira, no finalzinho da década de 80, né? Foi lançado pela Globo, que pegou essa galera que ficou, nossa, o negócio é diferente, o negócio é legal, por que não vem mais? Né? E aí que a JBC e a Conrad, né, pega carona nessa febril do boom dos animes, né? Pokémon estoura, já tem uma galera curtindo, Abrademi, Orcade já fazia exibições, por isso que eu falo, em paralelo, porque nessa minha bolha eu ia domingo assistir desenho animado na Gibiteca em Fio, tinha galera fazendo curso na Abrademi, que fez o primeiro evento que foi o Mangacon, lá em Curitiba teve o Anime Encontro, essas coisas foram acontecendo em paralelo. Quando a gente foi perceber,
puta, já tinha Anime Com, mas teve muita coisa anteriormente, né? Legal. Mas eu digo mais, isso deve ter começado ali nos anos 60, com National Kido, Sim. com Fantomas, Speed Racer, Speed Racer é fantástico, Speed né, Racer. meu? Porque essa galera ali, que é da época do Marcelo, eles mantiveram isso bem fervendo, né? Então você teve programa de TV na Record, que era o Top TV, que é famoso, para quem assistiu, via trechinhos de desenhos animados, de série de live action, mas já ficava assim, nossa, se viu? Tem mais Ultraman! Não é só Ultra que passou aqui, que séries são essas? Quando vai vir? Então já vivia um sonho de saber quando essas séries viriam, se um dia a gente teria mangá, sabe? Isso foi alimentando esse pessoal, né? Então, e aí chega nessa coisa que você ia falar agora do Jasper, porque Jasper também teve um papel muito importante nisso. Mas essa coisa dos mangás, a gente fico interrompendo aqui, mas ainda complementando e até fazendo essa ponte, quando você fala que tinham, quando o Rodolfo estava falando dos quadrinhos americanos, em 2000 foi uma grande, teve uma grande crise nessa questão do mercado dos quadrinhos americanos, porque a Abril é que lançava, a Panini ainda não estava no Brasil, e os quadrinhos estavam super caros também, né? comparado com agora, né? Não, e as histórias também tiveram uma queda. Nos anos 2000 foi muito... Tiveram uma queda, os Sim. quadrinhos começaram a ficar muito caros, então não era mais uma elitização do quadrinho, né, tinha uma questão de elitização, para aquele momento era considerado elite, porque ali você estava falando que o principal ponto de distribuição eram as bancas, era a maior capilaridade, enfim, eram produtos que eram feitos para serem mais baratos. E aí a gente entra no mercado, percebendo isso, a gente entra com um produto a R$ 2,90. Que aí era Sakura, inclusive, Sakura Card Captor. Sakura, que aí já tinha passado, eu estava começando a passar na televisão, mas algumas pessoas já conheciam, e Samurai X, a R$ 2,90, R$ 3,90 no máximo, né? A Conrad já estava Guerreira Mágica, então, assim, era muito R$3,90. Barato, e aquilo começou a chamar a atenção daqueles que queriam ler quadrinhos, era muito caro. O que é esse negócio aqui? É um quadrinho japonês, R$ 2,90? É o troco do lanche que eu não comprei? Vou passar aqui, vou pegar. Troco da minha mãe, né? Fui comprar um pão lá e sobrou R$ 2,90, vou pegar isso aqui. Então, assim, a Luzia tem uma lembrança, ela até falou nessa live que a gente fez de 20 anos, de quando a gente lançou, a gente não sabia se ia dar certo. Ela estava num táxi, aí parou o farol, o menino veio, né, limpar o vidro, e aí quando abriu o farol, ele sentou, ela viu ele abrindo um videogame para ler. E quantos no metrô a gente também não viu? Direto. Então, essa questão do momento também, de lançar o que o quadrinho americano estava mais caro, e a gente consegue entrar com um quadrinho muito barato, e aquela novidade, aquela coisa de ler ao contrário, isso também ajudou a deixar a coisa mais popular para um público que não tinha nada a ver, né? Que era improvável. E a gente está falando de uma distribuição, assim, 100 mil exemplares, com mais de 20 mil bancas no Brasil inteiro. Aquele foi um momento único mesmo. E Mari e Ed, se fosse para colocar um mangá na parede, uma capa de um mangá, falando, esse mangá da JBC mudou a história da editora, qual seria? Para mim, hoje, Akira. Mas assim, Akira... Para mim, isso é a escolha de Sofia. É uma coisa que... Não, eu sei que são vários filhos, mas tem um filho assim, preferido, gente. O Akira, eu vou falar em meu... Eu acho que todo mundo divide um pouco. Ele tem um peso muito maior, porque assim, não foi fácil conquistar o Akira, né, trazer o Akira para a empresa, e envolveu todas as áreas ali, todo mundo pensando em formas de como colaborar para que o projeto desse certo. Isso, inclusive, o Seu Shoji, né? O Seu Shoji teve um papel fundamental nessa aquisição. Então, acho que o Akira, ele marca uma JBC ainda mais uma unidade, né, no geral, a equipe inteira sendo única, sabe? Em prol de um objetivo só, naquele momento. E você, Mari? Akira tem essa questão do Akira, eu acho que também a Akira veio para coroar também um trabalho, porque o primeiro título que a gente pediu para lançar no Brasil foi Akira, não tenho dúvida de que foi esse, em 2000. Mas o Japão dizia que a gente não estava pronto para lançar um produto daquela qualidade, ou não sei se tinha ali um resquício da experiência com a Globo, mas falava que a gente não estava pronto, o mercado não estava pronto. E eles tinham razão, né? Porque quando a gente lança, depois virou um best-seller nos livros mais vendidos da Amazon.
Então, sim, foi um marco. Mas eu acho que vários títulos tiveram esse papel, né, Ed? Assim, os primeiros, claro. Os primeiros. Que foi um título... Eu lia no boneco, eu Que era demais. Era demais. Eu lembro, a gente ficava esperando os bonecos lá da redação, porque e foi um título que marcou porque não tinha anime. E aquele momento era um momento que falava assim, título só vai vender se tiver anime. E aí a Shueisha falou, não, vocês têm que, né, para levar esse, eu gostaria que vocês apostassem nesse, e a gente ficou com um receio, e foi um título que teve uma performance ótima, então o Videogirl talvez um dos primeiros. Quantos outros, né? A Akira teve, o Tokyo Babylon, foi o X, que a gente fez o primeiro tanco. Nossa, foi muito legal fazer o primeiro tanco, a gente falou, será que vai vender esse negócio de tanco? E aí o primeiro tanco, que foi muito legal. Teve uma história, teve um evento, né, que a gente quase derrubaram o stand, as pessoas nem esperaram saber o anúncio, porque começou, a gente vai passar o teaser, então a gente desde o início tem essa pegada de montar um teaser para anunciar o título, né? Então, mal começou o teaser do X, as pessoas já levantaram e saíram. E aí eu lembro que o Leandro já ligava, por favor, vem para cá, eles vão derrubar o stand. Cara, isso é muito curioso, assim, porque vocês fazem toda uma preparação de lançamento de marketing e tal, e vocês estão falando uma coisa que eu estou em choque. A gente não esperava. Juro por Deus que foi sempre uma surpresa tão positiva, assim, porque pra gente, eu fã que estava lá, menina, esperando, eu estava nessa galera quando saiu o Teaser Jacks, que a gente já derrubou o stand. Eu só preciso saber o que é, eu quero ler. É uma aposta, mas pensa aí, a gente está vindo um mangá de 2,90. O X já a partir, acho que é 5,90 e termina como 9,90. E aí não tinha internet, né? Esse feedback de redes sociais. Não tinha feedback de redes sociais. Tanto que a gente levou 500 unidades, que terminou em 10 minutos. Uau! E tomamos bronca, porque caramba, na verdade tinha que ter previsto mais, mas a gente não tinha como prever. Tipo assim, foi uma bronca boa, assim. Putz, a gente podia ter levado um pouco mais. E isso, depois dos outros anos, a gente se prepara. Se a previsão é de tanto, vamos levar um pouco mais, já previ. Vai que a gente é surpreendido, né? Foram lições que foram sendo aprendidas no decorrer, assim. Isso que é legal. O Evangelho também teve uma questão legal, parada, porque a gente continuou uma coleção da Conrad e a gente lançou a nossa e continuou com a deles. A gente lançou a meio tanco para atender quem tinha começado a coleção e a gente lançou a versão em tanco também junto. A gente apostou. E finalizamos. E a gente lançou simultâneo com o Japão. O produto pela primeira vez foi simultâneo com o Japão, foi o Evangelion, que eles mandaram os arquivos, no dia que saiu lá, saiu aqui. Foi uma mega operação. Então, tem tantos, os primeiros simulpubs digitais, que também foi... Esse também é um peso muito grande, é um marco. É lançar simultâneo no Japão, em formato digital. O lançamento dos digitais também, para a gente, já é uma coisa super bacana, bem vanguarda. E Jaspion, gente, aí eu vou conseguir trazer de novo, eu desviei e vou trazer de novo. E Jaspion, que aí sim, o grande marco a tangibilização dessa troca cultural, desse intercâmbio cultural, que é poder lançar uma propriedade tão importante da Toei com artistas brasileiros, com o Fábio Yabu, que foi, na verdade, também o primeiro autor de um quadrinho da JBC lançado, que antes dos Combo Rangers, um quadrinho digital impresso. Né? Também a gente apostou aí e lançou impresso, e aí vem 20 anos também depois o Yabu para fazer o roteiro a convite do Ed, porque também sempre foi um fã de Combo, convidou o Yabu para fazer esse projeto do Jaspion, e o Michel Borges, maravilhoso, para fazer aí os desenhos todos, e deu esse projeto, que acho que esse é o filho. Ele não quis falar, mas certamente Akira é legal, mas o filho do coração é esse aí. Jato, lindo por demais, lindo. Nossa, que lindo mesmo, hein? Esse aqui vai ser um marco futuro. Eu acho que ainda a gente vai falar bastante dele para o futuro, porque o projeto por trás do título como o do Jaspion é realmente a JBC dar um passo, um novo passo ali para um futuro que eu espero que seja muito promissor mesmo, que é não ser mais só uma intermediária que traz o que está sendo lançado lá fora, mas sim
produzir coisas aqui dentro e mandar para fora. Essa aqui é a pegada. Ser um publisher de verdade. De verdade. Legal. O contato direto com o autor, né? Independente se ele é brasileiro ou japonês, então, sabe, eu não vou ter que ter um intermediário literário. Isso eu falo, eu tô pescando aquele cara no início, apostando naquela obra junto com ele. Então aí eu acho que aí entre esse Jaspion tem esse peso, porque é o primeiro título que a gente pega, na verdade, assim, do selo, né, JB Studio, é o Turma da Mônica Lenda Japonesa. Que aí você tem um texto do André Kondo, encomendado por nós, e a arte é do Maurício Souza. Mas aqui você tem o desenhista e você tem o roteirista, direto. Do zero. E a gente também não sabe, não tinha um processo definido. A gente tinha uma noção de como funcionava, porque sabia, os japoneses têm a parte do name, depois isso vai para a parte final, coloração, e depois vai para a edição final e por aí. Mas assim, foi um processo muito, muito difícil, muito doloroso também. Não é fácil. É uma coisa que você começa a escutar das pessoas o que elas estão esperando e aquilo não pode contaminar com o que você está definido de projeto e cronograma, sabe que você não vai poder mudar tanto. Foi algo muito diferente assim, de viver do que a gente já estava vivendo normalmente nas produções de JBC que vinha do Japão. Né? Olha, eu estou, na verdade, bem emocionado de estar fazendo isso daqui com vocês, esse podcast, porque... Tá muito sensacional. Não, Marina, a importância da tua família, assim, você tem noção disso? A importância da sua família para a popularização da cultura japonesa, que é uma coisa que, na minha época, era uma coisa exótica ainda, era um negócio não tão legal aos olhos do mundo, ao meu ver, assim. Vocês deixaram a cultura japonesa em tona, meu. É um negócio que a tua família fez e foi um negócio absurdamente gratificante. Eu acho que para todos nós somos descendentes. Muito obrigado por isso. Obrigada, Imagina. Obrigada a vocês. Parabéns, não faz nada sozinho. Quando você fala família, eu entendo assim, claro, ele começou, né? Meu pai desbravou e o objetivo dele era ligar países através da leitura, porque, de novo, né? E aí voltando para o início da conversa, quando ele trabalhava lá como estivador, depois ele foi promovido para trabalhar como auxiliar de escritório, e ele começou a ter acesso aos jornais em japonês, e aí sim, pela primeira vez, ele começou a ter notícia do Japão e começou a entender o que era a cultura aqui, através da leitura dos jornais japoneses que eram feitos aqui no Brasil. E aí, depois, anos depois, já empresário, no aeroporto, no início da década de 90, ele começou a ver aqueles brasileiros indo para o Japão, e ele falou, esses caras vão sofrer que nem eu sofri, eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-los da mesma maneira como eu fui ajudado. E aí a gente tinha ele era empresário, um dos primeiros restaurantes japoneses de São Paulo era dele, e aí ele largou tudo e falou, não, o meu propósito é devolver isso para esse povo que me recebeu e me ajudou e me proporcionou construir uma família, uma história. E aí ele vai para o Japão, não era jornalista, enfim, e cria o jornal Tudo Bem, que foi um jornal em português que circulou lá, que foi o que deu origem a Made Japan, aos livros e toda essa história que a gente falou aqui hoje. Mas a família que fez isso, Harada, chama JBC, e eu considero todos vocês que passaram, né? Esses dias eu falei isso para você, Harada, o Ed, são a família, né? Fazem parte dessa grande família e dessa história, né? E eu acho que o lance do quadrinho japonês, aí a gente volta também para o assunto do Rodolfo. Eu acho que o grande lance dos quadrinhos japoneses é isso, né, Ed? Você me corrija se eu estiver errada, que não se faz nada sozinho, né? Diferente dessa questão do herói, de um que se destaca. Nos quadrinhos japoneses, eu sou o Ranger azul, né? Segundo o Ed, porque eu tinha saia. Mas, assim, é tudo um time, cada um tem o seu papel, né? E eu acho que esse é o grande lance que acho que chama atenção muitas vezes também do público leitor, de que todo mundo tem um papel importante na história e de que o time é que acaba, enfim, criando oportunidades para vencer. Então, eu agradeço de volta.
essa oportunidade. Não, sucesso, parabéns. Olha, maravilhosa, maravilhosa, puta história linda. Eu sou fã de tudo isso, e vocês ajudaram a construir tudo isso, essa possibilidade de conhecer uma cultura nova através das revistas, através dos quadrinhos. Meu, parabéns pelo trabalho de vocês, que é maravilhoso, delicioso e apaixonante. Obrigada. Obrigada por acompanhar nosso trabalho. A gente faz tudo com muito carinho, como o Ed falou, né? Eu estava falando essa questão do propósito, o propósito do meu pai era trazer essa questão da cultura, mas eu acho que só dá tudo muito certo e chega em vocês da maneira como chega, porque tem muitos propósitos ali que encontram uma intersecção, né? A história que o Ed contou, você vê, ele larga o que ele fazia porque ele seguiu o que ele entendeu, o que ele sentia, que era o que ele queria fazer da vida. E eu acho que a gente tem a oportunidade de ter pessoas que conseguem desenvolver o seu propósito ali dentro da JBC, não tem como dar outro resultado que não esse, como o Harada também falou, né? Eu virei ali, deixei de ser o cantor e virei o vendedor de anúncio da Made Japan e deu orgulho para minha mãe, porque de alguma maneira você estava contribuindo para a cultura e as pessoas enxergavam assim. Então, a gente poder ser esse catalisador de sonhos e de oportunidade de realizar o sonho, para a gente, né, que é gratificante, a gente é que agradece. Aliás, depois eu subi de patamar, não era mais o vendedor de anúncios da JBC, eu era o executivo de negócios. Que é bem diferente, entendeu? Eu quero só contar que eu participei de Levinho, que é de Carlos. Obrigada, viu? A de Carlos me levava nos eventos de cosplay para ficar lá. Mangá é nossa vida! Nos eventos de Atibaia, para fazer promoção dos padrinhos. Obrigada, viu, amor? Muito isso. A gente fez isso, é muito legal. Que é engraçado, né? Porque a palavra pode ser mangá inoti, pode ser nossa vida ou nossa língua, né? Mangá é nossa língua. Bom, pessoal, acho que agora já está meio tarde. Que horas são agora? Horas e horas aqui. O pessoal que está vendo vai vir em outro horário, com certeza. São 00:45 para todo mundo ter criança aqui quase em casa, né? A gente falou de WCS, mas a gente não falou que você criou junto com o Rafa o tema e a Kemi o tema do WCS. Meu, vem cá, isso me rendeu tantos frutos. Eu nunca falei para vocês. Como assim? Eu criei o tema junto com o Rafael, né? O Rafa Moraes, um guitarrista de Maceió, fantástico, o cara é um swing incrível do WCS. Isso foi pro Japão, né, cara? E ganhou várias versões, né? Tipo, a Tsubasa cantou, Gaijin Sentai cantou, teve uma outra banda japonesa que fez uma versão. A última versão foi dessa banda japonesa. Ganhou várias versões aí. Pô, depois manda para mim. Então eu resgatei a versão original, que eu tenho o histórico aqui, e tem um vídeo, cara, que é você e o Rafa, voz e violão, e você cantando. Eu sei. Você podia colocar na edição para ver. Eu vou colocar. Coloca aí que o Brasil quer ouvir. E fora isso, devido a isso que eu cantei com esse tema que eu cantei, eu fui chamado para gravar o jingle do McDonald's, que o tema era anime, que era Batatas Turbinadas, né? Eu cantei, e agora não posso falar a marca, eu tô gravando outro de anime também, que nunca foi minha área, mas, poxa, tem uma coisa que é legal pela fonética japonesa, né? Tudo em japonês. E, que eu não posso falar a marca, mas devido a essa música que eu compus aí. Muito obrigado. Legal. Olha só. Então. Legal. E, puta, eu sou extremamente grato por isso daí. Foi muito legal ter gravado esse... Maravilhoso. O WCS foi um laboratório, né, para um monte de coisa. A gente fez várias coisas. Personagens, né? Teve uma versão do WCS que era muita gente ficou brincando que era a Criança Esperança do WCS, que era o bonequinho palitinho que o Fabinho fez lá. E hoje eles se tornaram os Akibas, né, do Akiba Space lá, que são os mascotes que a gente está usando na Japorama, até para fazer alguns brindes e tal. Me fala, o que seria Japorama? Japorama é a nossa loja conceito, nosso panorama de Japão em uma loja ali na Santa Cruz, que sua espinha dorsal é mangá, mas
por conta dessa pandemia, acabou trabalhando um pouco os planos. A ideia é que é uma loja para ter um pouquinho do Japão aqui no Brasil, né? E é lógico, os mangás não vão faltar, que é o grande, né, a menina dos olhos da JBC hoje, mas livros, né, quem sabe até cerâmicas japonesa, no futuro vai ter lá. Que maravilha, meu. Parece um showroom, né? Tem coisas da JBC, mas tem de outras editoras. Uhum. A gente compra também mangás e quadrinhos de outras editoras. Uhum. Então, a ideia, né, assim que for possível, é que as pessoas tenham essa experiência também completa, né? Não só os quadrinhos da JBC, mas de outras também. A gente fez um ambiente muito gostoso, não sei se der para vocês mostrarem imagens aí, mas tem uma arquibancadinha, que a gente pensava em eventos já, se fosse fazer alguma coisa lá, de sessões de autógrafo e tudo. Então, ela está preparada para isso. E é bem pertinho do metrô, que ajuda bastante. Santa Cruz? Santa Cruz. Qual que é a rua? Fica na Machado Bittencourt, esquina com a Loefgrin. Uhum. Bem lá no comecinho. Bem no comecinho. Bem quase, né, logo no primeiro quarteirão depois da Domingos de Moraes. Descendo a Loefgrin. Caramba, meu, tá passando um filme pela minha cabeça aqui. daquele trajeto até a Loefgrin, meu. A padaria Sagres, né? Sagres. A Sagres não existe mais, né? Virou Renner, né? Virou Renner. É uma Renner enorme. Tinha o shopping, porque o shopping, estava começando o shopping quando a gente foi. Nem tinha o shopping, estava construindo. Mas, Ed, tem uma coisa que você não foi, cara. Eu participei da Calixto da Mota. Um mês e meio. Eu tive três ou 4 visitas na Calixto da Mota. Uhum. Porque lá a gente, na época, a JBC estava fazendo a Game Force. Primeiro foi a... Como que era o nome, Mari? Game Station. Primeiro foi a Game Station. E até eu e o Cam fizemos um site... Nossa, site teaser para apresentar o projeto. Depois o projeto do Game Station não seguiu e virou Game Force, né? Mas aí era uma equipe completa já para todo o resto. E você lembra daqueles anuncinhos que tinha de lojinha de game? Uhum. Meu, eu fiz uma relação de todas as lojinhas de game que tinha na Santa Efigênia. Tinha uma porrada, cara. Nossa, hoje eu vendi muito para Game Force. Bastante, né? Game Force foi muito legal. O Evandro, né, que fazia os vitrines. Evandro, nossa, meu. Você e o Dodô. Eu e o Dodô, Douglas Matsunaga, aliás, um abraço para ele, saudade desse cara. Maravilhoso, outro também, outro que faz parte da família JBC. Mas que vão e levam um pouquinho da gente e deixam um pouquinho de si. Pois é, meu cara. Uma das coisas que a gente fala bastante dos mangás, né, da JBC, mas tem toda essa história aí. Made in Japan também fez muita história aí na comunidade, né? Os livros. Os livros. A gente teve a hashtag que também fez uma história aí, é muito elogiada, ganhou prêmio, né? Teve várias momentos ilustres assim na Made in Japan também, né? Não só o Made in Japan, como o jornal Tudo Bem. Teve uma importância para os decassegues lá no Japão, que era, porque eu já fui em um, e a única forma que eu tinha de saber naquela época das coisas que estavam rolando lá era com o jornal. Revista Gambaré. Internet. Oi? Revista Gambaré. Revista Gambaré, cara. Gambaré foi depois, Mas o jornal Tudo Bem, assim, eu lia lá no Japão, ficava procurando emprego, era um negócio muito louco, assim. Aí depois de algum tempinho e trabalhar na editora, nem imaginava, né, que isso ia acontecer. E trabalhar na editora... Me convida para um outro, que aí eu conto também toda essa outra parte. Com certeza. Tem assunto, viu? Com certeza. Meu, queria agradecer muito a vocês, Ed Carlos, Marina. A gente agradece, foi uma delícia. Né, Marina, minha amiga de longa data, muitos karaokês, muita balada, muito show. Não, teve uma época, eu tocava uma média de 4 vezes por semana. Rindo, mas ele estava também, viu? Marada começa a se empolgar para entregar tudo. Não, eu tocava uma média de 4 vezes por semana. Era o Leandro, que é o marido dela, meu, eles iam todas. A gente se divertia demais, meu. Foi uma época fantástica. Né? Muito obrigado, gente. Rodolfo, Komatsu, considerações finais aí. Valeu, Harada. Não, eu tenho umas perguntas, mas fica para a próxima.
Nossa, pelo amor de Deus, a gente vai marcar muita coisa, que esse papo aqui tá maravilhoso. Mariama, considerações finais. Cara, muito obrigada, Ed, muito obrigada, Marina. Deus abençoe muito a vida de vocês. Desculpa a empolgação, porque eu realmente sou fã. Me toquei muito falando com vocês. Chama mais, né? Vamos organizar esse churrasquinho agora, gente. Churrasco, cerveja, bora fazer mais podcast. Ed Carlos, considerações finais com o próximo mangá da JBC que será lançado. Eu posso, Marina? A gente já anunciou quase tudo. Mas eu acho que o que está todo mundo esperando é esse aí, né? Aliás, tem mais gente que conhece esse título. O Harada conhece também. Eu conheço. Vai ter a final, não vai? Do vôlei agora? Do vôlei. O Haikyuu, eu acho que é um dos títulos. A gente ficou falando aí de mangás preferidos e tudo mais, mas um marco, talvez, agora, deste momento, é Haikyuu. Com certeza. Quebra recordes. Haikyuu. E chega num momento propício, né? Chega num momento muito bom, que é Olimpíadas, vai respirar voleibol, a gente tem uma equipe boa aí para competir, vamos ver o que vai dar. Os jogadores, muitos deles conhecem Haikyuu e gostam de Haikyuu. Imagina, cara. Bem legal. Mas, Harada, foi muito bom esse papo, foi muito bom relembrar essas trajetórias aí da gente. Eu acho que foi edificante, foi uma coisa muito legal. Rolou. A gente tem mais frutos para dar, eu acho que é só o começo, assim, eu acho que ainda tem muito para evoluir, e eu acho que agora é o caminho de ida para lá. A gente vai mostrar o que a gente pode fazer para lá, né? E para outros cantos do mundo, se possível. Eu acho que é só o começo. E quem sabe a gente não deixa um legado ainda maior para a outra geração tocar aí, né? E valeu, Komatsu. Mari, foi muito bom te ver. Faz muito tempo que não se vê. Né? E vamos contar outras histórias aí. Depois, sei lá, quando a gente for lançar o livro da Henshin, acho que vale a pena. Tem muita história, né, da Henshin para contar, né? E quem sabe a gente não faz um compilado da Made Japan pensando no Made Japan como um guia da cultura japonesa, né? Já veio o Ed criando o produto. Vai ficar. O projeto produto. E aí, assim, já estamos aqui vendendo. Eu não posso falar de um. Foi bom passar por todas as áreas. Ó. Mas eu não posso falar de um lançamento, mas eu posso falar de uma vontade de que o projeto do Jaspion continue no futuro e que logo os brasileiros vejam um Jaspion 2 aí, sabendo o que vai rolar com o Jaspion daqui para frente. Legal. E Mari, qual orgulho de ser descendente de japoneses aqui? Esses dias eu vi uma coisa tão legal. Eu tinha essa sensação de ser rafo, né? Que é o que que é da maneira como algumas pessoas chamam os mestiços. E aí eu fiz uma live e um menino disse que não é rafo, não, que hoje tem uma visão diferente, que é ser double, que é ser os dois, né? Isso é um privilégio. Eu acho assim, é um grande privilégio poder viver aqui, sabe, e me sentindo parte eu sou brasileira, né? Mas também saber que eu tenho esse legado e que eu também tenho a responsabilidade de manter essa ligação desse legado com o lugar onde eu nasci. Então, é muito gratificante. Eu acho que é importante também foi importante para a formação de quem eu sou, para os valores que eu tenho, e eu fico muito feliz de poder passar isso para os meus filhos e para as outras gerações. Se eu conseguir, com isso, né, com esse trabalho que a gente realiza, também influenciar outras pessoas, outras gerações, outras famílias, é missão cumprida, né? É isso aí. Eu fiquei meio emocionado aqui agora. Sem chorar, por favor. Sem chorar. Pintou um cisco aqui no meu olho agora. Porque a vexame tem vídeo, não é só voz. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente fica por aqui. Esse foi o episódio número 1 do Japan Popcast. Com Marina Sucesso do Japan Popcast. Ed Carlos Rodrigues, Rodolfo Komatsu e Mariama. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, Mari. Beijo. Valeu, gente. Tchau.